Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo então a nossa última aula, né? Antes de entrarmos aí oficialmente no período de revisão. E, bom, eu vou passar algumas informações sobre sobre a revisão para vocês no final do vídeo, tá? No final da aula, né? Melhor dizendo. Então, se se você, tipo, já tá em casa aqui com esse assunto que eu vou passar hoje, né? Quiser pular pro final do vídeo aí, pega lá então as informações sobre o nosso período de revisão. Na aula de hoje, pessoal, eu vou falar sobre um assunto que a gente foi um dos primeiros assuntos que a gente discutiu, né? Eu tô aqui com a lista 3 aberta de vocês. A lista 3 é a lista sobre razões e proporções. Então vocês já trabalharam um pouquinho com isso. Então eu só tô passando isso aqui a nível de revisão mesmo, porque isso aqui, como eu disse várias vezes já, né, tá dentro aí do assunto de matemática financeira e estatística, que é a última coisa que a coleção do IES aqui trabalha. Então, eu tô passando aqui de novo só pra gente oficializar aí o que passamos por todos os volumes, beleza? Porque isso daqui eu geralmente passo como nivelamento, né, como tipo assim, pré-requisito aí pra entrar na turma pré-militar. Mas, vamos lá então. A gente primeiro vai falar aqui sobre grandezas e depois a gente vai falar então sobre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Vamos começar aí por grandezas, né, pessoal? O que são grandezas? Grandezas, basicamente, vão ser aí quaisquer coisas que você possa atribuir um valor, né, que possuem valores variáveis. Então, basicamente, tudo que você conseguir atribuir variável, x, y, z, vai ser aí uma grandeza, né? A gente tem grandezas na nossa vida real, né? Como, por exemplo, tempo, velocidade, distância, ou se não, lucro, juros. Basicamente, todas essas coisas aí que você pode, por exemplo, chamar de x, elas são grandezas, né? São coisas mensuráveis, que você consegue atribuir um número associado ao seu tamanho. Isso daí que vão ser as nossas grandezas, beleza? Muito bem. Aí, o que a gente está interessado aqui é no comportamento que uma grandeza tem perante a outra. Porque é comum de se ver aí grandezas que elas estão relacionadas, né? Como é que as grandezas se relacionam? Elas se relacionam através de equações, né? Então, por exemplo, se você pega aí as grandezas velocidade, distância e tempo, elas estão interligadas aí por meio de uma equação, né? Aí você altera uma e você consegue calcular, você consegue prever o quanto que a outra vai mudar, né? Por exemplo, se você tem uma determinada velocidade, de acordo com o tempo que você vai ficar com essa velocidade, você consegue achar aí a distância que você vai andar, beleza? Então, no nosso mundo real, as grandezas, elas se relacionam aí por meio dessas equações. E existem aí dois comportamentos que a gente está interessado em estudar, primeiramente, né? E que é o comportamento de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E depois a gente vai começar a ver aí comportamentos mais sofisticados para essas grandezas, beleza? Em algumas equações mais elaboradas. Então vamos começar aqui estudando o que são grandezas diretamente proporcionais. Agora que a gente já teve todo o nosso curso aí, a gente vai poder usar um pouquinho aqui dos conhecimentos de funções e de geometria analítica que a gente obteve para conseguir estudar essas grandezas de maneira um pouquinho mais matemática, né? E menos humanas aí. Enfim. Mas o que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos colocar aqui duas grandezas, né? Por exemplo, distância e tempo. Então você pega aí, sei lá, sua bicicleta e você vai aí pedalar com uma velocidade constante, beleza? Importante isso aí, velocidade constante, né? Então, se você pedala aí, por exemplo, durante 1 hora, vamos supor que você
percorra aí 20 quilômetros. Se você pedalar por 2 horas, ou seja, se você duplicar a quantidade de tempo que você fica pedalando, isso aqui é 1 vezes 2, tá? Não x ao quadrado, não. É 1 vezes 2. O que vai acontecer com a sua distância, né? A sua distância ela vai duplicar também. Se você pedala por meia hora apenas, ou seja, se a sua velocidade cai pela metade, o que acontece com a distância que você percorre? Ai, droga. Ela cai pela metade também, né? Certo? E se você triplicar o seu tempo, a sua distância triplica. Se você quadruplicar o seu tempo, a sua distância quadruplica, né? Então, o que está acontecendo aqui é que a maneira como você muda essa grandeza influi diretamente nessa de maneira proporcional. Beleza? Então, é muito importante vocês entenderem isso, porque, olha só, se você duplica o tempo e a velocidade quadruplica, ou você triplica o tempo e a sua distância... perdão, falei velocidade, né? A sua distância quadruplica. Se você multiplica seu tempo por 3 e a sua distância fica multiplicada por 9, aí você vai multiplicar seu tempo por 4, sua distância fica multiplicada por 16, perceba que o que você está mudando no tempo é diferente do que você está mudando na distância. Então, apesar de uma aumentar e a outra aumentar também, elas não estão aumentando de forma diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, o fator aqui tem que ser o mesmo. Beleza? Então, como é que a gente relaciona duas grandezas que são diretamente proporcionais? A gente vai falar assim que a grandeza x vai ser igual à grandeza y, mas elas não são iguais, professor. De fato, as grandezas não são iguais. Cada uma tem os seus respectivos valores, certo? A gente vai introduzir aqui, então, uma constante de proporcionalidade, certo? Que vai ser o nosso K. Então, a partir do momento que você escreve isso aqui, automaticamente as suas grandezas, elas vão estar aí, vão ser diretamente proporcionais. Qual que é o papel desse K? Percebam que o X, ele é, por exemplo, dado em quilômetros. E percebam que o tempo, ele é dado em horas. Então, qual que é o papel desse K? O papel desse K é transformar essa 1 hora aqui em quilômetros. Então, já é perceptível, né? Eu acredito que vocês já devem ter estudado bastante física a essa altura do campeonato, mas é perceptível que esse K aqui, além dele ter um fator de correção, né, que ele passa de 1 para 20, ele também tem aí um fator de correção de unidade, porque ele vai passar de hora para quilômetro, né? E muitas das vezes esse K, ele vai estar associado então a uma ideia de velocidade, certo? Por exemplo, sabemos que a distância e que o tempo estão relacionados, né? E eles são diretamente proporcionais quando você está com uma velocidade constante. Então, a gente fala que o ΔS, ele é um K vezes um ΔT. Então, se o S ele é dado em quilômetros, qual que vai ser a unidade do K, se o T é dado em hora? O K, ele tem que passar de hora para quilômetro. Então, a unidade dele vai dividir o nosso tempo por hora e vai multiplicar o nosso tempo por quilômetro. Então, percebam que a unidade aqui do nosso K vai ser quilômetros por hora. E essa constante, quilômetros por hora aqui, é o que a gente chama, então, de velocidade. Outra fórmula aí famosa. A vazão, né? Ela é dada aí como uma constante. Perdão, né? O volume aí, ele é dado como uma constante vezes o tempo. Então, o volume ele é dado em litros
e o tempo ele é dado em horas. Então, a nossa constante ela tem que sumir com esse tempo e introduzir aqui um litros. E isso aqui, ó, litros por hora, é o que a gente chama de vazão. Tá? Representado aí por φ. E a velocidade é representada por v. Então, outra equação física aqui, né? Que a vazão, quer dizer que o volume é a vazão vezes o tempo, né? Então, isso daqui serve para problemas de torneira. Você tem lá uma torneirinha enchendo um tanque. Então, a vazão, como eu disse para vocês, ela vai estar associada com a velocidade com que esse tanque é enchido. Então, por isso que muitas das vezes, esse K aqui, ele vai estar fazendo aí um papel de velocidade. Tudo bem? Muito bem. Então, se a gente tem isso aqui, que o x é igual a 1k vezes 1y, se o nosso x, ele for multiplicado... se o nosso x for multiplicado por 2, essa equação, ela ainda tem que ser verificada, tá? Essa equação aqui, ela vai ser válida sempre. Então, se x é igual a k vezes y, 2x tem que ser igual, né, a 2k, ou melhor, né, k vezes 2y. Então, se o x ele é multiplicado por 2, o y ele também tem que ser multiplicado por 2, porque esses dois vão se cancelar e a gente vai manter aí a equação original das grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Muito bem. Como vocês podem perceber, x é igual a k vezes y. Se... Ou então, né, y é igual a k vezes x. K1, K2. K's diferentes, né? Porque se você passa esse k para o outro lado, ó, você acha que o y ele é igual a 1 sobre k1 vezes x. Né? Agora, observe isso aqui, ó. Y é igual a uma constante vezes x. O que isso aqui lembra vocês, ó? Função do primeiro grau. Não é? Então, se a gente pegar aí duas grandezas diretamente proporcionais e esboçar elas em um gráfico, a gente vai ter um comportamento, então, de uma reta. Beleza? Temos aí uma reta. Porque, como o y é uma constante vezes x, né? Isso daqui é uma função de primeiro grau. Nem coeficiente linear ela tem, ó. Ela começa aqui no zero. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente isso aí que são grandezas diretamente proporcionais. Certo? Bom. Vamos dar uma olhada agora nas grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. O que são essas grandezas inversamente proporcionais agora? Ó? A gente vai ter aqui a grandeza x e a grandeza y. Agora vamos pegar aí um outro exemplo aí da vida real, né? Velocidade e tempo. Então, se você vai fazer uma distância de 100 km, por exemplo, indo de São José para São Paulo, aí você vai fazer essa distância em 1 hora. Beleza? Qual que é a sua velocidade? A sua velocidade é de 100 km por hora. Né? Se você vai fazer esse tempo em 2 horas, essa distância em 2 horas,
você vai ter que fazer ela a 50 km por hora, né? Porque se a sua velocidade for maior que isso, em 2 horas você vai andar mais que 100 km. Então, como aqui agora a nossa constante é a distância, percebam o que está acontecendo aqui com essas duas grandezas, né? Se você duplica o tempo, a sua velocidade ela cai pela metade, né? Agora, se você quer fazer em meia hora isso aí, você tem que ir a 200 km por hora, né? Então, se você divide o seu tempo por 2, a sua velocidade ela é multiplicada por 2. Certo? Então, se você duplica uma, a outra cai pela metade. Se você triplica uma, a outra cai para 1/3. Né? Se você multiplica uma por 10, a outra cai para 1/10. Se você divide por 10, a outra multiplica por 1/10. Então, esse comportamento aí, de que o que você faz com o outro, ele acontece de modo inverso pelo mesmo fator, é chamado aí de comportamento inversamente proporcional, tá bom? E ele é equacionado por isso aqui. Percebam diretamente, né? O y ele é igual a 1k vezes 1x. Aqui no inversamente proporcional, o nosso y, ele vai ser aí 1k sobre x. Ou o produto de x e y é constante. Beleza? Aqui, ó, o y ele é igual a 1kx, ou então a razão entre x e y é constante, né? Então percebam a diferença. Então, como eu disse, exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Velocidade e tempo. Vazão e tempo, né? Você aumenta o tempo, você diminui a vazão para encher o mesmo volume, certo? Ok. Esse gráfico. X vezes y é igual a k. Se a gente isola o nosso y, né? Vocês conseguem identificar que gráfico é esse? Porque quando o y ele era igual a 1k vezes 1x, era fácil de ver que era uma função do primeiro grau. Beleza? Só que agora isso aqui, y é igual a k sobre x. A gente não estudou, né, nenhuma curva na geometria analítica que tem esse comportamento. Porque lembra lá, ó, elipse, como é que era a elipse, ó? X ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso aqui não tem nada a ver com uma elipse, né? Hipérbole. X ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Nada a ver também, né? Então, que curva será que é essa? O x está no denominador, né? A gente não estudou nada com x no denominador. Pois então, o que acontece aqui? Se você pega esse x e passa ele para o outro lado, e passa esse k subtraindo, a gente obtém essa equação aqui. Essa equação, pessoal, ela é a equação de uma hipérbole. Vou desenhar aqui. Beleza? Ela é, então, uma equação de uma hipérbole. Essa hipérbole, ela vai estar assim, ó. Beleza? Porque imagina, ó, se você começa a fazer o seu x ir lá pro infinito,
como quando você, se você multiplicar ele por y, tem que sempre dar o mesmo valor constante, né? Então, o seu y ele tem que ficar cada vez menor. Quanto maior o seu x, menor o seu y. Então, o seu y vai tendendo lá para zero. E se você diminui seu x, se você vai aproximando o seu x de zero, o seu y tem que ficar cada vez maior para compensar, porque o produto deles tem que dar constante. Então, se você vai aproximando o x de zero, o y ele dispara. Se a gente virar esse gráfico assim, ó, a nossa hipérbole ela tá aqui. Em que os gráficos aqui, os eixos coordenados, eles vão ser, na verdade, as nossas assíntotas. Beleza? Então, por que que essa equação aqui ela tá diferente dessa? Porque, pessoal, essa componente aqui, x vezes y, ela aparece nas nossas curvas, né? Ela aparece aí nas nossas curvas quando as nossas curvas elas estão rotacionadas. Então, se você tem, por exemplo, uma elipse assim, ó, na equação geral da elipse, isso daqui é a reduzida, né? Beleza? A geral, você some com os denominadores e iguala a zero, né? Então, a equação geral dessa elipse aqui, por exemplo, seria aí b ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado menos a ao quadrado b ao quadrado igual a zero, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem coisas multiplicando x ao quadrado, coisas multiplicando y ao quadrado e valores constantes. Se a gente tivesse aqui uma componente, sei lá, 3xy, essa componente aqui, ela induz rotacionalidade na nossa curva. Então, a nossa curva ela fica rotacionada. Ah, professor, mas a gente não estudou isso. De fato, a gente não estudou isso porque isso daí já é um assunto mais avançado de geometria analítica que a gente não vê no ensino médio, beleza? Então, quando você tem curvas aí na geometria analítica e você inclui essa componente x vezes y, certo? Você meio que vai provocar essa rotação na sua curva. E é por isso que essa função aqui, ó, x vezes y igual a k, né, essa equação, é por isso que essa equação ela é a equação de uma hipérbole, tá? Porque, na verdade, ela é uma hipérbole rotacionada. Então, eu tô com um PDFzinho aqui que ele explica o porquê que isso aqui é uma hipérbole, tá? Ele é um PDF aí opcional, só se você tiver curioso aí para saber, tá? Mas basicamente o que o cara faz aqui nesse PDF, ele pega essa equação aqui, né? E para garantir que esse gráfico aqui ele é uma hipérbole, ele vai atrás dos focos, né? E ele tenta mostrar aí que todo ponto do gráfico verifica aí a propriedade das hipérboles, né? Então, eu vou deixar em anexo aí junto com essa aula esse PDF, só que ele é um PDF opcional, tá? Você lê só se você tiver curioso, não precisa, tipo, estudar ele. Ele é só para vocês verem o porquê que essa curva x vezes y igual a uma constante é uma hipérbole. E fica aí de conhecimento extra de mundo, tá bom? E isso aqui é uma coisa que a gente não falou na nossa aula do começo do ano, porque a gente não tinha visto a geometria analítica ainda. Massa? Muito bem. Aí, pessoal, agora que a gente viu, então, essas grandezas direta e inversamente proporcionais, o que acontece é o seguinte. Olha só. Vamos aqui para um exemplo da física.
Lá em 1000 e bolinha, né? Quando a galera tava começando a estudar física aí, atração gravitacional, o Newton foi lá, né? E deduziu aí o princípio da gravitação universal. Ou lei da gravitação universal, né? Então, o Newton, ele foi o primeiro cara a formular isso aí. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que a força de atração gravitacional, ela era diretamente proporcional às massas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como é que ele deduziu isso? Ele deduziu isso, se eu não me engano, né? Física não é muito minha área, mas se eu não me engano, ele deduziu isso de maneira experimental. Beleza? Porque o que acontece? Esse símbolo aqui que eu vou usar, ó, ele é o símbolo de proporcionalidade, tá? Então eu tô escrevendo aqui que o F, ele é proporcional, então, diretamente proporcional às massas. Se a gente pegar aqui a equação de diretamente proporcional, deixa eu ver onde eu pus isso. Aqui. Ó, o Y é diretamente proporcional ao X. Então, o F, ele é diretamente proporcional aos produtos das massas, né? Mzão vezes Mzinho. E ele percebeu também que o F, ele é inversamente proporcional. Se o F é inversamente proporcional, essa grandeza que ele é inversamente proporcional a vai no denominador aqui da equação. E ele é inversamente proporcional ao quê? Ao quadrado da distância. Então, isso daqui ele percebeu aí experimentalmente. Não é? Então, reparem o seguinte. Massa vezes massa dividido por distância ao quadrado, né? Você está multiplicando quilo vezes quilo e dividindo por metro. Em que mundo que isso aqui vai dar força? Né? Então, o que está faltando aqui? Está faltando a gente colocar uma constante de proporcionalidade que, além de fazer a conversão numérica das massas, vai converter também a unidade, né? Então, a gente vai ter aqui que a força ela é igual a uma constante, que vamos chamar aqui por hora de G, vezes Mzinho, sobre D ao quadrado. É porque, pessoal, pensa só. A maneira como a gente mede massa, através da unidade quilo, ela é completamente arbitrária. Né? O que é 1 quilo pra gente não significa nada assim no universo, né? Vamos supor que a gente encontre uma civilização alienígena que mede massa com outra unidade. Tudo bem? Então, quando a gente fizer essa conversão aqui de massa para força, né? Esses números aí que vêm do nosso peso padrão, né? Por exemplo, nossa massa padrão, do nosso metro padrão, o que esse tamanho a gente chama de metro, né? Por exemplo, essas coisas aí, quando a gente passar pro mundo da força, que é medido em newtons, precisa de uma correção, né? E essa correção, então, é dada através dessa constante de proporcionalidade G aqui. G tem o valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 newton sobre metros quadrados, quilos quadrados. Então, percebam que... Opa, escrevi errado, né? Metro quadrado. Ó, percebam aqui
que a gente está multiplicando por metro ao quadrado justamente para acontecer o cancelamento da distância. E a gente está dividindo por quilo quadrado justamente para acontecer aqui o cancelamento da unidade das massas. E esse número aqui, ele é só o fator de correção para levar desses números para o número de força, certo? Para a unidade que a gente mede força, porque o que é um newton para a gente, né, para um alienígena vai ser outra coisa, por exemplo. E a gente não sabe se essa constante G aqui, ela é realmente uma constante, né? Até o momento, a gente considera que ela é uma constante, mas, sei lá, cientistas, eles desconfiam que isso aqui muda de valor dependendo de onde no universo você tá, mas daí já começa os bagulho louco aí de física moderna, tá? Mas, assim, entenderam? Que, tipo assim, olha o que o Newton fez. A única coisa que ele fez foi... A única, né? Como se fosse pouca coisa. Mas o que ele fez foi perceber que a força de atração gravitacional era diretamente proporcional a isso aqui, inversamente proporcional a isso aqui. Aí ele foi lá e colocou uma constante de proporcionalidade para fazer a correção dos números das unidades, beleza? E eventualmente ele percebeu, né, que como esse G é constante, a massa da Terra é constante e a distância que a gente está até o centro da Terra é praticamente constante, porque é dado aí por aproximadamente o raio da Terra, ele percebeu que isso aqui era uma constante na Terra, né? Aí isso aqui vai ter outro valor na Lua, porque a massa do corpo celeste onde você tá muda. E aí ele percebeu então que isso aqui era uma constante na Terra. Ele chamou de gravidade. Então a força de atração gravitacional na Terra é dado pela gravidade vezes a massa de um corpo, porque a força de atração vai ser diretamente proporcional aí à nossa massa. Tudo bem? Então você tem aí que F é igual a mg, né? Ou peso. Peso aí é outro nome para força de atração gravitacional. Beleza? Então, basicamente, essa é a ideia das grandezas, pessoal. Tem muita utilidade aí na física, porque você pode equacionar as coisas de maneira experimental. Beleza? Bom, na próxima parte da aula eu trago regra de 3. Bora lá.